Aiwe, Mwangole, Mwangola. Estimado ouvinte, saudações. Seja bem-vindo ao Discurso Direto na emissora Católica de Angola, edição de 8 de julho de 2020. Suporte técnico Wanda de Carvalho, condução Walter Cristóvão, edição primeira às 13, reposição às 20. O nosso convidado de hoje é o diretor do jornal Folha 8, William Toné. Seja bem-vindo ao Discurso Direto. Muito obrigado, Walter, Wanda e auditório da Eclésia. Vamos olhar para o país, vamos olhar para a situação da pandemia e as medidas tomadas nas últimas 24 horas ou menos de 24 horas, mas também olhar para Angola no exterior. E neste contexto estamos a falar de um facto que faz atualidade, que envolve a empresária angolana Isabel dos Santos, envolve a polícia portuguesa, a Procuradoria-Geral portuguesa, envolve a Procuradoria-Geral da República de Angola e no meio de tudo isso é o confiscar dos bens da EFASEC ligadas a Isabel dos Santos. Como é que o William Toné está a olhar para este processo? Bom, do ponto de vista jurídico, nós não ousamos respeitar o próprio direito penal, o direito civil e a Constituição. Desde logo, o processo, quando é aberto e quando as autoridades angolanas decidem dar subsídios de fragilidade a um bem patrimonial na esfera de um cidadão angolano, permitem esta resolução. Subsídio de fragilidade, o que é isso? Porque é o Estado angolano, através da sua Procuradoria-Geral da República, que diz que a EFASEC e as ações da Isabel dos Santos poderiam ser, a qualquer momento, avocadas por entidades nacionais e estrangeiras. E sem ter atenção, inclusive, os acordos de cooperação judiciária entre Angola e Portugal. O que é mais grave é que esse acordo tem limites. Mas Angola e a Procuradoria-Geral da República, na minha opinião, não curaram de ler o suficiente. Porque, vamos lá ver, o que é que se reclama? Primeiro, que a Isabel dos Santos terá se locupletado de dinheiro indevidamente. Ora, este dinheiro indevido, quanto é que efetivamente é? É preciso que as pessoas tenham noção de qual é o seu valor. Ora, e se não souberem quanto é o seu valor, fica bastante complicado você estar a criminalizar. Mas é que a EFASEC é efetivamente uma empresa internacional cuja sócia maioritária é uma cidadã angolana, que o Estado reclama. Bem ou mal, o Estado devia ser sensível em relação à eficácia desta empresa. Ora, esta empresa, e se nós remontarmos aos anos 50 e 60, poucos são os cidadãos de países colonizados que conseguiram montar empresas, não interessa ainda se com dinheiro lícito ou ilícito, empresas cotadas na bolsa nas antigas capitais coloniais. Ora, então isso tem um valor acrescentado, porque é uma empresa cotada. Qualquer solução que Angola tomasse em legitimidade deveria fazer com que este ativo nunca voltasse para Portugal, para entidades outras que não Angola. Portanto, teria que sempre salvaguardar o carimbo Angola. É tirar da Isabel, ok, mas quem é que essas ações depois vão beneficiar como forma, chegando a comprovar, de pagamento? Angola. Angola iria sempre querer salvaguardar efetivamente esta sua
posição. Ora, e se Angola não conseguir salvaguardar esta posição, aí, efetivamente, é que era outros 500. Mas Angola deveria ter o cuidado de tentar salvaguardar a posição acionista de uma cidadã que tem litígio, e a resolução poderia ser chamar este bem patrimonial para a esfera de uma entidade também angolana. Não tornar-lhe frágil para permitir a nacionalização por parte do Estado português. E o Estado português agiu mal, agiu bem. E agiu bem porque defendeu interesses dos seus cidadãos. É mesmo assim. Estavam em xeque 2.500 postos de trabalho colocados em fragilidade pelo governo angolano, não pelo Estado português. Ora, mas hoje mesmo há evolução deste processo, que mostra uma certa irresponsabilidade de nossa parte, uma certa animosidade. Qual é? O próprio ministro da Economia de Portugal vem dizer que o problema com a Isabel é com os bancos, que ela pediu financiamento. Ora, aí está que afinal o dinheiro da EFASEC não veio de transferências de Angola. E agora? Isso quer dizer o quê? Que o dinheiro é legal? Pelo que disse o ministro da Economia de Portugal, portanto, este dinheiro foi escrutinado por bancos sob supervisão da União Europeia. Ora, o pendente é aí. Se o pendente é aí, qualquer elemento a beneficiar uma nacionalização quanto a ativos recai na esfera da Isabel dos Santos, porque há compromissos bancários. Portanto, o Estado português reconhece agora que há uma dívida que é real entre um empresário, estando fustigado com o seu país, mas tem uma outra esfera que ele deve salvaguardar. E vai salvaguardar para quê? Para não fragilizar o sistema bancário português e não comprometer toda a esfera, não é, da supervisão da União Europeia, o Banco Central Europeu. Então, nós acautelamos, poderíamos fazer melhor, poderíamos, desde logo, se, inquinando o processo para Isabel, levássemos a uma situação em que pudesse ser salvaguardado, quanto mais não seja, porque o Estado não sabe o quanto que reclama da Isabel. Isto é que é confrangedora. Começou com 1.000 milhões e meio e depois subiu para 5.000 milhões e não sei onde é que vai parar. Mas nestes números, se tivesse havido uma certa razoabilidade que não atentasse ao direito penal e ao direito civil e administrativo, se conseguiriam mais ganhos. Veja que Angola está numa situação grave e que, com um bocado mais de inteligência, o dinheiro que poderia estar a ser usado para a pandemia sairia de boas negociações. E como? Desde logo as máscaras, os ventiladores. Arranjar-se uma situação enquanto se negocia o todo, para que uma parte, que a justiça, uma justiça imparcial e responsável quisesse, era que a Isabel dos Santos colocasse no quadro de uma negociação de boa-fé uma linha da EFASEC para fazer ventiladores. E Angola não gostaria nada. William Toné, se resumirmos o que está a dizer, na sua ótica, Isabel dos Santos é de todo inocente. Eu não disse isso. Os procedimentos de uma pessoa culpada ou inocente devem assentar na lei. Mas é a lei, portanto, que o Procurador-Geral da República vem falando com frequência. Não, porque o Procurador-Geral da República viola permanentemente a lei porque fala publicamente de assuntos que estão em segredo de justiça.
Só ele tem conhecimento pelo facto de ser Procurador-Geral da República. Sem eles, ele não poderia falar. Agora, é preciso saber se isso empresta alguma higiene jurídico-intelectual. Não oferece. Isso descredibiliza o processo. E mais, veja, quando o procurador, nesta questão da EFASEC, mostrou que a Procuradoria não agiu mal em relação à gestão de um processo. Agiu mal. Vulnerabilizou um ativo que Angola reclama e que agora não pode. É que há uma lei das privatizações em Portugal que deve ser atendida. E no acordo judiciário não entram questões de nacionalização porque encostadas à soberania e à salvaguarda da economia e da condição social do cidadão português. Se por 2.500 postos de trabalho o Estado português decidiu intervir na EFASEC, o Estado angolano não está a intervir quando estão 3.000 postos de trabalho no BPC e nos outros bancos em xeque. É uma postura. Não se trata aqui dela ser inocente ou não. Quem deve dizer é a lei. Mas, infelizmente, antes do processo e sem ter autonomia acusatória e acusatória tem o Ministério Público, o procurador vem falando sobre este processo, o que é que ele gostaria de ter. Ele gostaria de ter a Isabel atrás das grades. Ele fala sobre o mandato, a emissão de um eventual mandato de captura. Ora, a emissão de um mandato de captura respeita pressupostos prévios de legalidade, sob pena do efeito ser contrário. Porque a extradição, os mandatos de captura, quando o indiciado evoca que há uma pretensão prévia das autoridades que emitem este mandato de negarem justiça, de colocarem a sua vida em risco, nenhum país sério vai finalizar o processo de extradição. Então aqui, Angola está a ser penalizada, os cidadãos angolanos estão a ser penalizados porque não vão ver retornar ao país os ativos que neste momento ele carece. Ou seja, a Isabel dos Santos nunca será ouvida em Angola. Ela está a ser ouvida, ela está a ser impedida, segundo os seus advogados. Não, em Angola ela não vem, nem extraditada. Não, está descartado. Por exemplo, Portugal não vai atender à extradição. A Inglaterra, muito menos, a extradição. A Rússia também, a extradição. A França, igualmente. Depois dessa declaração emotiva do Sr. Procurador-Geral da República. Não acha que se vai salvaguardar mais interesse do Estado do que da empresária? Mas aqui não há interesse do Estado. O Estado tinha que sustentar através de factos ou de fortes indícios. Neste momento, há acusações a partir da presunção. E sob a presunção, ninguém pode ser condenado. Era preciso que o Estado... O processo está a ser conduzido de forma errada. O Estado, a Isabel, que nunca foi agente pública, salvo durante o seu mandato, se fizesse um levantamento prévio de dizer, em relação àquele investimento, houve dinheiro que terá saído desta rubrica e para aquela esfera. Não há. O processo que está no Tribunal Civil e Administrativo é um pouco recambulesco, porque não respeita tudo aquilo que a lei diz. E não respeita o que a Constituição diz. Eu
tenho um pouco de legitimidade de falar disso, porque eu sou subscritor da queixa contra a nomeação da senhora Isabel dos Santos para PCA da Sonangol. O senhor atual procurador e outros renomados juristas, entre aspas, disseram que não havia nepotismo. Sustentaram e foram eles, na prática, em bom rigor do direito, quem depois credibilizou a nomeação de Isabel dos Santos não foi José Eduardo dos Santos. Foram esse conjunto de juristas que fez passar em decisão em Tribunal Superior que o ato era legal. Ora, estes senhores é que são assassinos do direito e que devem ser responsabilizados. Deviam vir pedir desculpas e deviam dizer o que é que falhou quando eles ditaram aquela decisão, a impedir o processo que foi movido por mais de uma dezena de juristas e advogados. William Toné, olhando para o quadro real, em função do comunicado que Isabel dos Santos fez tornar público, acha que a empresária angolana está a ser perseguida pelo governo? Olha, as duas partes não fazem nada, de fato, para aproximar aquilo que um processo judicial implica. E porquê? Porque quem deve dar o mote não o faz. Nas nossas tradições, é o Soba Grande que deve dar o sinal. E o sinal não pode ser de enclausurar, de esmagar, de humilhar. Porquê? Porque nós estamos a falar de questões sensíveis. E uma questão sensível é a economia. A economia tem a ver com todo um conjunto de relações internas e externas que vão ter influência na vida de terceiros de boa-fé. Desde os empregados diretos aos indiretos e depois ao seu todo, inclusive com arrecadações de receitas extras, como a coleta de impostos, que começam a ficar postos em cheques. Ora, e o que é que a Isabel diz? Se de facto é encontrado elementos que são de suspeição, gostemos ou não da Isabel. É que muitas pessoas que hoje atiram pedras a Isabel, não é? Estendiam-lhe tapete vermelho e diziam-lhe que ela era uma grande empresária. E hoje sustentam o mau processo legal. Eu continuo a defender que essa campanha da corrupção começou mal porque atenta contra a lei. E atentando contra a lei, atenta contra os superiores interesses do país. Coloca segredos e processos de grandes empresas e ativos angolanos ao escrutínio do confisco e da penalização internacional. Ainda assim não percebi. Isabel dos Santos diz que está a ser perseguida. No entendimento de William Toné, está? Se não lhe deixam, efetivamente, isto vem de onde? O Presidente da República, quando diz não vamos negociar, o processo civil só acaba, regra geral, na negociação. O Procurador diz não vamos negociar. Então você já está a determinar qual é a sentença. O que é isto? É preciso ouvir Isabel dos Santos. Goste-se dela ou não. O que está aqui em xeque é aquilo que o Procurador reclama, não para a sua vaidade umbilical. Mas o Procurador também diz a vinda de Isabel dos Santos a Angola não significa dizer que seja presa no aeroporto. Mas ela, ao dizer isso, laça o princípio da suspeição. Por que ele tem que enfatizar que não será presa? Não será, pode ser. Há mais tendência de ser ou não ser? Não será, pode ser. Veja, é que até aonde vai a eficácia da palavra
do Procurador-Geral da República que se contradiz tantas vezes. Não é verdade? Quando a própria Procuradoria, os próprios tribunais, por exemplo, dão a concessão para que o Presidente da República se pronuncie num dado processo, ex-Presidente da República, e depois questionam a veracidade do seu dito por escrito, quem é que vai acreditar numa Procuradoria? Nem angolano, nem investidor estrangeiro. Porque a Procuradoria dorme com um pensamento e amanhã sai com uma decisão contrária ao pensamento. O Presidente disse há processos, há pessoas presas, a corrupção continua como começou, não é? Com a mesma força. Olha, não sente isso? Eu gostaria de ser um dos maiores apoiantes do Presidente da República. Volto a dizer. E não é porque desde 1975 que eu me bato contra a corrupção encapotada, depois a corrupção velada, nos princípios, os ditames da legalidade. Nós devemos fazer com que todos aqueles que prevaricaram devem sentir que há uma lei nova. Você não combate a corrupção com leis corruptas, nem com juízes e procuradores corruptos. O que é uma lei corrupta? É uma lei que assenta os seus pressupostos na discricionariedade político-ideológica que tem influência no viés jurídico. Está a dizer que a lei é do MPLA, não é do governo? Não sou eu que estou a dizer, é a maioria que o aprova. Até agora, nós não temos leis consensuais. E mesmo nas leis que são aprovadas por maioria, não há um cumprimento. Quer dizer, o que mais constrange. Nós vimos todos os dias, não é? Havendo uma decisão, há uma lei, há um decreto sobre calamidade. Se nós quisermos uma aplicabilidade, sem revogarmos articulados anteriores, nós aumentamos marginais à própria lei. Portanto, o que está aqui em xeque é que nós deveríamos ter ciência que somos poucos para esta empreitada. Eu acho que a forma como está a ser liderado o combate à corrupção é um crime maior sobre aquilo que nós alegamos ser a corrupção. Por quê? Porque neste momento de pandemia, os fundos que podiam ser alocados seriam muitos desta recuperação. Veja, não, eu vejo pessoas eufóricas dizendo, pois, vejam que a lei concedia um período de graça para as pessoas repatriarem livremente. Isto é crime. Esta lei de repatriamento que dá graça de 6 meses, não é? É um crime. Não é uma lei benévola, é uma lei para o bem, para o perdão. A benevolência não é o livre-arbítrio legal. E eu vou me explicar. Para cumprir. Se eu roubei 100 milhões e você não sabe que eu tenho na minha conta 200 milhões, você coloca na minha discricionariedade eu lhe dizer que só tenho na conta 20 milhões. E eu desses vou branquear uns 300 milhões de dólares. Como? Através de uma engenharia. Durante 6 meses. Quer dizer, essa engenharia diz, eu vou agora importar uma fábrica de sapatos de 5ª categoria ou do ferro velho de um país qualquer e trago para Angola. Alguém não fez é que é a pergunta. Alguém não fez isso é que é a pergunta. Porque você tem que saber quanto é que efetivamente foi repatriado. Se lhe dizem, Walter, você tem que repatriar
você tem que saber o que é que você vai repatriar. Quanto é que está a ser posto em xeque? Dizer, eu durante X anos fui diretor de uma empresa de cerveja, foram alocados X bilhões de dólares para fazer 6 linhas de enchimento e, entretanto, só meia foi concluída. Quer dizer, tendo sido aprovado ao longo do Orçamento Geral do Estado, através de garantia do Estado, para que você obtivesse financiamento bancário e também de empresa pública, o investimento não foi feito. Ora, esse investimento se estava calculado em 2 mil milhões, quer dizer, com meia linha, apenas se investiu 30 milhões, há um diferencial. É sobre este diferencial que nós começamos, aos suspeitos, imputar-lhes a proximidade do quanto. Se não houver isso, é muito difícil você saber, afinal, o que é que o Estado reclama. Eu ainda não vi o Estado reclamar. Aquele é isto por causa do contrato X, da gestão do fundo Y, da gestão do fundo Y. Eu estava à espera, por exemplo, que quando o Zeno dos Santos foi preso, com todo este tempo de possibilidade de escrutínio do Fundo Soberano, agora, na acusação dos 500 milhões, se pudesse dizer que a sua gestão no Fundo Soberano era danosa, não tinha contabilidade organizada e era mal gerida, por causa justamente do tráfico de influência paternal. Não tem Ora, as informações... Não estariam a expor o processo? Não, as informações que nós temos, e são informações oficiais, não oficiosas, é que o Fundo Soberano tem das melhores gestões da coisa pública. Ou seja, no período zero foi bem gerido. Tanto é que apresentou lucro de 2 anos. Quem disse isso? Carlos Lopes, presidente do Fundo Soberano. O William Tônia não acredita nisso. Quem disse isso foi, eu não tenho que acreditar ou não. Eu estou a falar dos fatos. Portanto, e agora veja que há uma acusação do Ministério Público que pede entre 10 e 7 anos que o direito lagrima e procura um lenço para limpar essas lágrimas, não de contentamento, por dar um exemplo de punibilidade, mas de tristeza por dar um exemplo de castidade. O que é que o Ministério Público pediria para a sua satisfação? É analista, domina leis? O que é que seria o normal, o aceitável? É absolvição? 3 anos de prisão? Eu não sei o que é que seria, mas há uma visão à Constituição. O que é que diz a Constituição? O governo de Angola é unipessoal. Foi no tempo do presidente Engenheiro dos Santos, é no tempo do general Doutor. São eles que decidem. Ponto final, parágrafo. Se o anterior disse que ele mandatou, por que a corda rebenta no mais fraco? E o Walter Filipe, que cumpriu uma lei, uma orientação, tem 10 anos. E o Zeno, que apresentou alguém que traz uma proposta do Walter, tem 7 anos. E igualmente ele. Ora, existe ou não o banco, o Paribas, é real ou é o Paribas do Roque Santeiro, do Catinton ou da Praça do 30? Existe. Ele diz que estava para fazer, liderava esse consórcio de bancos.
foi ou não recuperado o dinheiro. A presunção não pode encadear, não é, uma acusação severa, sobre pena de nós não estarmos a moralizar o agente público, estarmos a meter medo, e quando você mete medo ao dinheiro, primeiro o dinheiro foge. Estamos nessa situação. Angola fez fugir com essas práticas o dinheiro. A economia não desponta. Todos os dias fecham empresas. Todos os dias aumenta-se o desemprego. Mas todos os dias fala-se de corrupção. Uma corrupção que o povo não come. Ninguém come corrupção. E agora, veja que, para nossa desgraça e tristeza coletiva, aquele que era o marimbondo mor, se você hoje for às populações... Quem era o marimbondo mor? O Zé Eduardo dos Santos. Foi assim definido. Ele é a pessoa que o povo mais clama neste momento, 3 anos depois. Reabilitou-se o demónio. Não será uma falsa imagem esta de o povo querer de volta José Eduardo dos Santos? O povo não quer de volta o Zé Eduardo. Mas o povo, hoje, pensa com uma grande influência do estômago. A própria classe intermédia não pode desvalorizar que tinha uma caixa de coxa a 3.000, 3.500, 3.800 e tenha 13, 15 mil. Não é consequência da governação de José Eduardo dos Santos? Não é consequência. Desculpa, todos aqueles que se candidatam à mais alta magistratura do Estado é porque fazem um levantamento prévio da governação anterior. Se eu um dia me candidatar, não posso, depois de 1 ano de estar no Palácio, continuar a criticar o presidente João Lourenço. Não. É porque eu, ao candidatar-me, tenho ciência deste levantamento. Desemprego, má justiça. E começo por aí. Eu tenho que chamar as inteligências deste país, elegendo os contrários. Task Force da engenharia, da agricultura, da indústria, da justiça, dos vários setores, para me ajudarem a fazer o levantamento e blindarem aquilo que eu gostaria que fosse a minha governação. Com maior estabilidade social, com maior emprego, com maior retorno da economia. Assentem pressupostos que não vê a raiva, nem dá possibilidade dos visados reclamarem uma perseguição seletiva. É quando você não blinda a magistratura daquilo que é o seu combate, você vulnerabiliza aquilo que você efetivamente quer atingir. E eu não acredito que com este modelo, nem daqui a 100 anos, haverá eficácia. Pelo contrário. E não se esqueça que este método fez que qualquer dia, tivemos já a nacionalização da EFASEC, mas poderá haver a condenação da Sonangol. Muangole,